Amém, povo de Deus. Bom dia a todos. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma manhã na qual podemos nos reunir na casa de Deus para ouvir da sua voz, para buscar a sua face, para poder aprender do Senhor e se posicionar com fé em relação a todas as questões da vida. Eu vou pedir desde já para entregar o estudo para você. Nós continuamos estudando essa série Perfis Espirituais, buscando compreender exatamente o que acontece na vida das pessoas, buscando compreender aquilo que se passa na mente, no coração das pessoas. E é fundamental nós conseguirmos identificar tudo isso, para que na nossa vida nós não venhamos permitir com que nenhum espírito que é contrário à vontade de Deus possa nos dominar e nos atrapalhar. E também, quando percebemos isso na vida daqueles que estão à nossa volta, nós sabemos como identificar e possamos nos posicionar, orar, determinar a batalhas espirituais que precisam ser travadas. Nós vivemos, meus irmãos, em um mundo onde muitos, ao invés de olharem para Deus, ao invés de poderem se apegar ao Senhor, nós vivemos num mundo onde as pessoas hoje, elas buscam não o Senhor, mas muitas buscam o entretenimento, muitas buscam os seus próprios interesses. Mas essas coisas, elas não acontecem à toa. Na verdade, há um mundo espiritual e nós precisamos compreender esse mundo espiritual. O que nós temos buscado esses dias fazer é trazer orientação. Essas mensagens que estamos trazendo não atraem pessoas. Essas mensagens que estamos trazendo, elas às vezes aborrecem pessoas. Porque na verdade, Satanás ele não quer ser descoberto. Satanás ele não quer ser desmascarado. E quando ele tem espaço e ele age, ele não quer que as pessoas saibam as verdades e consigam identificar que é ele que está por detrás de algumas ações. Porque se ele for identificado, ele não vai ter como continuar agindo. Quando nós compreendemos do mundo espiritual e nós conseguimos enxergar de uma forma plena, nós conseguimos observar algumas questões na qual nós vivenciamos. Nós estamos vivendo dias, pessoal, onde a gente vê tantas coisas contrárias à palavra de Deus acontecendo. Você vê, às vezes, pessoas neófitas que são colocadas em posição de autoridade. Jesus manda não fazer isso. E isso, sem dúvida, gera escândalo para o reino de Deus. Isso gera vergonha. Mas, às vezes, as pessoas, porque hoje em dia, tudo que elas veem na rede social e acham bonito, ou qualquer pessoa que muitas vezes tem uma quantidade boa de seguidores, reais ou irreais, não importa, mas as pessoas, elas aplaudem e recebem como se aquilo fosse bom. E aquele senso de poder observar e de poder julgar, e à luz da palavra de Deus, o que é certo, o que é errado, muitas vezes isso é deixado de lado. Então é fundamental com que eu e você possamos prestar atenção em tudo aquilo que esses dias tem sido tratado. Uma senhora falou comigo algo muito importante. Ela disse: pastor, eu tenho todos os estudos e quando eu chego na minha casa eu acabo relendo eles e meditando novamente. Isso é fundamental, porque quando nós vamos fazendo isso, nós demonstramos que nós queremos mais do Senhor, nós queremos aprender mais de Deus, nós queremos estar mais atentos às verdades do Senhor. Isso é importante. Hoje nós vamos tratar de mais um perfil espiritual. Hoje nós vamos falar de Absalão. E o espírito de Absalão, esse é um espírito, meus irmãos, que é muito comum ver no meio do povo de Deus. É dessa forma que Satanás, ele muito age na vida das pessoas, para trazer exatos divisões, para trazer esfriamentos. E é muito importante hoje aquilo que nós vamos estudar e aprender. Como tudo tem sido importante, mas esse capítulo de hoje é um capítulo que requer uma atenção muito especial de todos nós. Se você puder abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 14, verso 25, por aqui nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 14, verso de número 25. Veja só o que diz o texto sagrado. 2 Samuel 14, 25 diz: Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé
até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Diga graças a Deus. Vamos ao estudo para que a gente possa iniciar o entendimento dessa manhã. Absalão era filho de Davi, bonito, carismático e influente. Porém, por trás do seu charme, habitava um espírito de rebelião, manipulação e ambição. O espírito de Absalão atua silenciosamente, buscando conquistar o coração do povo à custa da autoridade legítima. É o espírito que divide igrejas, famílias e ministérios com aparência de justiça, mas motivações egoístas. Como disse, hoje, tratando de Absalão, nós vamos ver, meus irmãos, uma forma que Satanás, ele age através de vidas e promove através de uma aparência aparentemente plena, boa, agradável, mas que na verdade é maligna. Se você trouxer a memória, você vai lembrar que a Bíblia diz que Satanás, ele se transfiguraria de anjo de luz para fazer o quê? Para fazer o quê? Para enganar quem? Os bobinhos? Para enganar quem? Os escolhidos do Senhor. Então nós temos que estar atentos a isso, porque há muitas coisas que parecem ser boas, há muitas ações e há muitos comportamentos e há muitas conversas que parecem ser descomprometidas de qualquer coisa, ou até mesmo parecem ser verdades absolutas. Mas quando na verdade são laços do inferno. O espírito de Absalão, meu irmão, é o grande causador de divisão de igrejas. É o grande causador de você ver pessoas se perderem no meio do caminho. É o grande causador de você ver rachas em empresas e em negócios. Porque esse espírito, ele atua abertamente e de uma forma silenciosa. Se nós não tivermos discernimento do Senhor, nós seremos enganados por ele. Como muitos se enganarão por Satanás, por ele se transfigurar em anjo de luz e enganar os escolhidos do Senhor. Jesus foi muito claro quando orientou: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Absalão não era ninguém menos do que filho de Davi. Ele era filho do rei. Absalão nada mais era do que alguém da linha sucessória de Davi e que posteriormente, se confirmando o reino de Davi, poderia assumir o trono. Estava na linhagem real para assumir o trono. Absalão não era qualquer pessoa. Absalão era um príncipe do povo de Deus. Ele era um príncipe de Israel. Ele tinha um pai que era o homem mais forte e mais respeitado da história. Mas Absalão, ele também era alguém que se destacava. Ele era alguém bonito. Você imagina? A Bíblia falar que não tinha ninguém igual a ele, né? Ele era bonito, a Bíblia dizia isso. Diferente do Senhor Jesus, aonde a Bíblia diz que nenhuma beleza tinha para que o desejássemos, né? Jesus, ele tinha uma aparência de um homem normal, comum, quando ele esteve entre nós. Não era alguém que tinha uma beleza como a gente vê nos retratos que chama a atenção. Diferente disso, a Bíblia diz que Absalão era um homem bonito. Ou seja, era alguém que não havia ninguém entre o povo de Deus como ele.
Então ele tinha requisitos naturais que o colocavam em evidência. Meu irmão, camarada é príncipe, é filho do rei, é boa pinta. Estava chovendo na horta dele, né? Como diz outro. Então você imagina, era alguém que conquistava. Que pai que não quer que a filha tenha um bom casamento, case com o filho do rei? Poxa, bom partido, né? Família boa, uma maravilha, não é verdade? Quem que não quer que isso aconteça? Então ele era essa pessoa de destaque. Só que ao mesmo tempo, meus irmãos, que ele tinha todas essas características que eram aparentemente boas, a essência que havia no coração de Absalão não era bom. E esse é o ponto. O discernimento espiritual não se dá na aparência. O discernimento espiritual, ele se dá no interior. É na essência. E é por isso que muitas vezes pessoas são enganadas. Porque quando o espírito de Absalão se manifesta, ele não vem como Satanás, vestido de vermelho, com 2 chifrinhos, com um rabinho, com aquele tridente, dizendo assim, eu sou o diabo, eu vou destruir a tua vida. Não vem dessa forma. Ele vem se transfigurando de anjo de luz. Ele vem de uma forma sutil. Meu irmão, se você chegar para mim, por exemplo, me der um prato de jiló e quiser me envenenar com um prato de jiló, você vai ter dificuldade. Porque é muito provável que com muita gentileza eu falo, não sou muito chegado em jiló, esse negócio é meio amargo e tal. Mas se de repente você pegar um prato de nhoque assim, né? Fala, pastor Glauber, você pode ter certeza que você tem 99% de chance de me matar, viu? Porque tem coisas que às vezes, meus irmãos, né, aparecem assim de uma forma tão bonita que você abraça como se aquilo fosse bom. Mas você não consegue enxergar a essência que tem ali. O espírito de Absalão é assim. Ele se manifesta na vida de pessoas de tal forma que essa pessoa tem jeito de crente, tem cara de crente, tem rosto de crente, tem tudo de crente, mas na essência não é crente. Você ouve aquela conversa que parece ser certa, cheia de razão, cheia de correção, cheia de honestidade, mas que na verdade, no fundo, é tudo mentira, é tudo engano. Então vamos entender um pouquinho de uma forma mais profunda sobre essa questão do espírito de Absalão, porque até agora nós vimos alguém que era príncipe, alguém que desde a planta do pé até a cabeça não tinha defeito nenhum. Nós estamos vendo alguém, né, que o peso da sua cabeça, do seu cabelo, você imagina o cabelo dele como era, meus irmãos? Aquele cabelo grande, pesado, né? Você imagina? É o sonho das mulheres, né? Então você veja só, era perfeito. Então até agora está tudo bem. Mas vamos agora fazer um raio-x? Vamos passar agora o Absalão na máquina lá do MRI? Vamos ver a essência lá dentro? E é isso que a visão espiritual nos faz. É sair do exterior para ver o quê? O interior. Vamos lá então, meus irmãos. 2 Samuel capítulo 15, versos 1 e seguintes. Diz assim: E aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem diante dele. Também, vamos ler aqui, antes disso, o verso de número 28. Depois eu quero ler Samuel 15. Vamos ler a 14, verso 28. Diz: Assim, ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda a 2ª vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos:
Vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e ponde-lhes fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço do campo. Para. O Absalão, ele estava em Jerusalém, mas o seu pai não falava com ele. E por que o seu pai não falava com ele? Porque ele, em traição, ele matou o próprio irmão. Ele, em traição, ele matou o próprio irmão. Com a desculpa que estava se vingando daquilo que o irmão havia feito com a sua própria irmã. Mas, na verdade, Absalão, ele, por mais que externamente ele fosse alguém que parecesse ser bom, o coração dele era cheio de inveja. Ele queria estar na posição que o outro estava. Então, quando um fato aconteceu, e um fato que foi sério, porque um irmão acabou violando a outra irmã. O irmão desejou a irmã e fez de tudo para poder tê-la em seus braços, fingiu até que estava doente, exatamente para que a irmã pudesse ir, pediu ao pai, pai, pede para minha irmã cuidar de mim, e a irmã foi, e quando foi, ele agarrou ela à força e se deitou com ela. E aí a irmã envergonhada disse assim, você fez uma loucura em Israel, agora vai lá e pede a mão para o nosso pai e casa comigo. E ele, na mesma hora, não quis. E quando a notícia chegou, ele disse, eu vou me vingar dele agora. E ele foi e matou o irmão. Então, quando ele chega ali, que o pai o recebe, naquele momento, o pai deu aquele gelo nele. Não vou falar com ele, ainda não é o momento. Ele chama Joabe para falar com Joabe, e Joabe também, obedecendo a ordem do rei, não foi. E aí, ele, já que as coisas não aconteceram como ele quis, o que ele fez? Ah, o Joabe não quer vir? O Joabe quer ficar do lado do meu pai? Deixa ele comigo. Chamou alguns servos e disse, queima toda a propriedade de Joabe. Se ele não vem por bem, ele vai vir por mal. Eu vou dar um jeito, vamos ver se ele vai resistir e ele vai ser obediente ao meu pai. Ele foi e queimou toda a propriedade de Joabe. E aí o Joabe foi falar com ele. Então você veja como que Absalão, ele age. E depois de ter feito isso, e de ter tentado através do Joabe, fazendo isso por Joabe falar com o pai, o Davi continuou firme na posição. Porque o Davi sabia o porquê estava tomando aquela atitude. Nenhuma atitude tomada por liderança, meu irmão, ela é feita de acordo com o que dá na cabeça. Nenhuma atitude tomada por liderança, ela é feita daquilo que a gente acha que é. É igual quando o pai, muitas vezes, ele está repreendendo um filho e dando um castigo a um filho. Às vezes o pai fala assim, eu não vou te dar o telefone, você vai ficar trancado dentro do quarto. Para o pai dói fazer isso com o filho? Quem é pai e mãe aqui? Quando você dá um castigo, dói em você também? É lógico que dói. Você sabe que ele está sofrendo. Nenhum pai quer ver o filho sofrer. Só que, por que você faz aquilo? É para o mal dele ou para o bem dele? É para o bem. Se você na hora, falar uma coisa e fizer outra, aí você está fazendo mal para o seu filho. Mas se você corrigir com responsabilidade, com propriedade, você não está fazendo mal. Você está querendo o bem. Hoje ele pode não entender, amanhã ele vai reconhecer. Como muitas vezes nós, à época quando éramos repreendidos, nós não aceitávamos. Mas o tempo passa, a gente fica maduro, a gente fala, realmente havia razão. Só que Davi ficou firme na posição. E Davi
não cedeu àquele capricho dele. Uma pessoa de Deus tem que ter postura. Uma pessoa de Deus, para ela, é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Uma pessoa que é de Deus, ela mantém a sua postura, principalmente em Deus. E nós precisamos ser assim. E ele não quis. Fez tudo isso, mas não deu muito certo. Então veja agora a outra ação que ele tem. Agora vamos para o capítulo 15, verso 1. Vamos lá. E aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça? Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Vamos ler o texto e eu lhe explico. Absalão usava sua posição para roubar o coração do povo, mesmo sem estar disposto a se submeter ou esperar a sua hora. Ele queria o trono, mas não queria a cruz. Carisma sem caráter é perigoso. Há líderes que conquistam seguidores, mas não têm aliança com Deus ou com a liderança espiritual. Deixa eu dizer aqui algo para você muito sério. Olha como o espírito de Absalão age. Absalão, por conta da negativa do pai, que estava cobrando ele pelo erro que ele havia cometido, o que ele fazia, meus irmãos? Ele ia para a porta da cidade e ele ficava lá. As pessoas vinham para conversar com o rei. E à medida que as pessoas vinham para conversar com o rei, ele parava as pessoas e dizia: tudo bem? Como é que você está? Você está bom? Olha, eu sou o Absalão. Eu sei que você é o Absalão, você é o filho do rei, sim. E você vai fazer o que aqui? Eu vim conversar com o rei porque eu estou com uma causa assim, assim, assado. Pois é, meu pai está muito ocupado. Ih, meu pai não pode te atender não. Mas o que eu posso te ajudar? Não, você tem razão. O que você está dizendo está certo. Não quero nem ouvir o outro lado. O que você está dizendo está certo. Pode ir lá e dizer que eu te dei a causa. Absalão, obrigado. Vem aqui, meu filho, deixa eu te dar um beijo. O que Absalão foi fazendo? Ele, para todo mundo que ele conversava, quem que era mau? O rei. Quem que era injusto? O rei. Quem que fazia de maldade as coisas? O rei. E quem que era o bom? Era ele. Porque ele julgava sem ter as duas partes. Ele simplesmente fazia o que as pessoas ali queriam. Ele trazia para perto e fazia todos entenderem que o rei era um homem mau. Já tinha passado o tempo dele. Agora, o povo precisava de alguém como ele, que era justo, que atendia as suas demandas, que fazia as suas causas. E o que acontece? A Bíblia diz que ele foi roubando o coração do povo. Aquele povo que até então, no meio das batalhas,
Quando o povo ia para a batalha, eles cantavam e dançavam e diziam: Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Aqueles que na verdade percebiam que Deus levantou Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele havia conquistado todo aquele povo de Israel e se tornado o homem mais forte. E levantado príncipes, levantado reis, estabelecido aquela base. Mas agora, em atitudes que parecem sem pretensão, o objetivo de Salomão, que queria na verdade estar no lugar do pai, que queria muitas vezes já assumir uma posição que seria dele no curso natural das coisas, mas querendo antecipar as coisas, o que ele fazia de uma forma sorrateira? Ele ia minando o pai para as pessoas, através de mentiras, através de enganos, através de suposições, através de histórias que não eram verídicas, mas simplesmente para fazer com que o seu real objetivo, que era desqualificar o rei Davi, o seu próprio pai, que era fazer com que as pessoas olhassem de uma forma diferente para Davi, não vendo ele mais como um homem segundo o coração de Deus, não vendo ele mais como uma autoridade espiritual e puxando o carinho dessas pessoas para si. Esse espírito se faz presente, porque muitos, meus irmãos, também se fazem de coitadinhos e de injustiçados, simplesmente para mostrar que o outro é ruim e ele é bom. Mas é para trazer o coração para si. Porque quando a pessoa consegue entregar o coração, ela entrega a sua alma. Olha só o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo de número 2. Veja só. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo 2, verso de número 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus fez o quê? O exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Jesus se engrandeceu quando veio aqui? Não. Jesus se humilhou. Quem o engrandeceu? Deus. O espírito de Absalão quer por si só conquistar o engrandecimento. Irmão, às vezes no trabalho acontece muito disso. Às vezes no trabalho você vê isso de uma forma muito clara. É aquela pessoa que está ali trabalhando e que muitas vezes outra pessoa recebeu um cargo, uma promoção, e ela não fala nada, mas ela fica roendo as unhas por dentro. Esse lugar era para ser meu, essa posição era para ser minha. E aí o que ela faz? Ela chega perto dos colegas, como quem não quer nada, fala: nossa, você viu fulano aí? Desde que tornou diretor ficou intragável agora, né? Se percebe que a pessoa com quem falou, fala: não, isso é coisa da tua cabeça. Ela não procura mais essa pessoa para conversar. Mas se ela chega e ela lança uma sementinha, como quem não quer nada, e a pessoa abriu, pode esperar, meu irmão. Essa pessoa em pouco tempo vai estar contaminada. Porque ela vai conseguir colocar na mente dessa pessoa exatamente isso. Que o chefe dela é ruim, que o patrão dela é ruim, que na verdade, né, outra pessoa seria melhor, mas ela sempre vai querer ser a opção para poder assumir aquele lugar. Ela vai buscar o apoio para poder ser alçada naquela posição. E para isso, se precisar mentir, vai mentir. Se precisar enganar, vai enganar. Se precisar dissuadir, vai dissuadir. E isso você vê em todos os cantos.
Na igreja, meu irmão, isso é o que você mais vê. Ao longo dos anos na igreja, a gente já está tão calejado com isso, a gente já foi tão traído, a gente já foi tão enganado, a gente já viu tanta gente fazer tanta coisa que antigamente a gente até ligava. Chega um momento que a gente já está meio que cauterizado já com tanta coisa, né? Mas a gente sente pelas pessoas, que às vezes por não discernirem o espírito de Absalão, às vezes são contaminados por ele. Pessoas que eram uma benção, que hoje você via no altar, e amanhã, cadê a pessoa? Você nunca mais ouve falar. E quando encontra por aí, é aquela pessoa cheia de ira, cheia de ódio, cheia de raiva. E cada vez vai descendo mais, né? Porque tem que sustentar a mentira que criou, tem que sustentar. E é complicado. Viver sustentando mentira, viver sustentando as chateações da alma, isso é difícil. Porque o tempo passa e o tempo mostra tudo. O tempo passa e o tempo traz a realidade de tudo. Essa que é a verdade. É por isso que uma pessoa que é de Deus não perde tempo ficar se justificando. Não perde tempo ficar, esquece. Porque quem exalta quem é, meu irmão? É Deus. O espírito de Absalão não tem vida longa. O espírito de Absalão não subsiste. Traz prejuízo, quando na verdade nós não o repreendemos. Mas quando você o repreende, você se posiciona, ele não tem vida longa. Continuando. Vamos continuar a leitura de Samuel, capítulo 15, verso 7. Então Absalão queria popularidade, mas ele não queria estar debaixo da submissão. Ele queria a posição, mas ele não queria fazer aquilo que é necessário. É como na igreja, meu irmão. A pessoa muitas vezes, ela quer a posição, mas ela não quer assumir as responsabilidades que vêm com aquela posição. Ser líder muita gente quer, mas liderar, pessoal, como se tem que liderar, poucos o fazem. Querer status, muita gente quer, mas seguir as diretrizes que aquilo demanda, poucos são aqueles que querem. Segundo Samuel, capítulo 15, verso 7, diz: E aconteceu, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesur, na Síria, votou teu servo um voto dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vá em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, e a cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios. E a conjuração se fortificava, e vinha o povo, e se aumentava com Absalão. Amém? Vamos ler o estudo e eu lhe explico. Absalão usava palavras suaves e atitudes simpáticas para minar a autoridade de Davi. O espírito de Absalão age com bajulação e dissimulação para parecer justo e atrair a confiança alheia. Cuidado com aqueles que promovem a si mesmo em nome da justiça, mas não se submetem à direção divina. Olha só, o que é que o Absalão faz? O Absalão chega e fala para o pai: Ô pai, quando eu estava morando na Síria, naquele período que eu cometi lá as minhas coisas erradas, eu me converti a Deus e eu fiz um voto. E eu preciso de pagar esse voto. O senhor permite que eu vá até tal lugar e pague o voto? O lugar de pagar os votos, onde que era? Era em Jerusalém. Era ali que estava o templo do Senhor. Ali que era o lugar de pagar os votos. Só que na verdade ele sabia
que para o plano dele existir, não dava para permanecer ali. Por isso que a Bíblia diz que quem se afasta busca os seus próprios interesses e insurge contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 17 que fala isso. Então, meus irmãos, ele sabia como é que eu vou trair o meu pai, como é que eu vou dar um golpe nele se eu estiver ali. Porque ali eu não vou ter como fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso ir para um outro lugar. Eu preciso ir para uma outra região. O Senhor me permite ir, pai? Contou aquela história, entre aspas, espiritual, né? E volto a dizer, Satanás se transfigura de anjo de luz. Ele nunca vai dizer, eu sou o diabo. Não, não. Ele nunca vai dizer, ó, eu estou fazendo isso por vingança, eu estou fazendo isso para te destruir, eu estou fazendo isso porque eu quero o lugar do outro. Não, não. Eu estou usando você. Ele nunca vai fazer isso. Ele sempre vai dizer, eu sou teu amigo, eu estou do teu lado, eu gosto de você. Olha, se fosse eu, se você estivesse comigo, não, se eu fosse o chefe, olha, se eu fosse o fulano, se eu fosse o pastor, seria diferente. Se eu fosse o fulano, seria diferente. Se eu fosse o dono dessa empresa, seria... Ele sempre vem com essa conversa. É o espírito de Absalão. Ele disse, pai, vou lá sacrificar. O pai disse, então vai, meu filho. Vai lá cumprir o seu voto com Deus. Isso é bonito, a gente tem que ser fiel com Deus mesmo. Vai lá. O que ele fez? Chamou um monte de pessoas influentes e pediu para ir para lá. E a Bíblia diz que eles estavam indo na sua simplicidade. Na sua inocência. Poxa, deixa eu falar com esse irmão. Estou com saudade dele, que faz tempo que eu não vejo na igreja. Ele vai na inocência. Às vezes até, não, deixa eu falar com essa pessoa para trazer essa pessoa de volta. Ela vai na inocência. Deixa eu falar com o fulano aqui, que eu vou tentar semear paz. Ela vai na inocência. Porque o outro lado não quer paz. O outro lado não quer voltar. O outro lado não quer união. O outro lado é diferente. O espírito de Absalão é assim. Ele quer separar mais. Ele quer arrebanhar mais. Então chamou essas pessoas que eles sabiam que se tivesse lá, ia dar força. Eu preciso me cercar de pessoas na qual essas pessoas também têm posição. Porque aí vai evidenciar que todos estão do meu lado. Mesmo que as pessoas não estejam, mas o fato de estarem perto transmite uma imagem errada. E aí o que ele faz? Ele chama essas pessoas e manda ir até ele. Ninguém sabia de nada. Quando todos estavam lá, começaram a gritar nas cidades, Absalão reina! Absalão reina! Absalão reina! Tinha lá nesse dia, comandante de Davi, tinha lá nesse dia, sacerdote, tinha lá nesse dia, um monte de pessoas que eram autoridades. Quando começaram a gritar que o Absalão reinava, e ele já tinha um grupo de pessoas que ele já tinha ao longo do tempo que ele estava ali, minando o pai, apoiando ele, todo mundo começou a gritar, viva Absalão, reina Absalão. De repente chega a notícia lá em Jerusalém, o teu filho está reinando, está cheio de pessoas importantes do lado dele, ou seja, está todo mundo concordando. Era verdade que está todo mundo concordando? Não. Mas a maneira como o espírito de Absalão age faz aquilo parecer que aquilo é real. E a notícia espalha, meu irmão. E a notícia espalha. A notícia espalha. Chegou lá para Davi. E o coração de Davi estava como? Tranquilo. Porque o Davi de bom grado, meu filho, é para poder cumprir o seu voto? Então vai lá. É para você servir a Deus, meu filho? Então faça. Mas aí, meu irmão, vem essa ação do inferno. O espírito de Absalão agora, ele se mostrou. E o espírito de Absalão é assim. Quando ele consegue fazer aquilo que ele quer, a divisão, a separação,
Aí, meu irmão, tudo fica claro. Mas você veja como o espírito de Absalão age. É por isso que é importante nós termos discernimento. Ore a Deus sobre cada pessoa que trabalha com você. Ore a Deus sobre cada pessoa, meu irmão, que tem sociedade com você. Na igreja, nós temos que ter constante oração. Porque quem busca trazer divisão no meio do povo de Deus, meus irmãos, é Satanás. Jesus não escolheu discípulos que o trairiam, mas no meio do caminho, no meio dos 12, um foi tomado pelo espírito de Satanás. Por isso que a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Por isso todos os dias, ore pela sua igreja, ore pela congregação, ore pelo trabalho. Há uma obra que precisa avançar, meu irmão. Há uma obra que precisa fluir. E se tem espírito de Absalão no meio, isso gera destruição. Isso gera separação. Isso não traz bênção. Isso envolve muitas vezes pessoas que são inocentes, que vão de bobinhas lá e que na verdade depois acabam sendo usados. E acabam sendo mal vistos. E por conta disso depois, como é que eu vou fazer agora? Eu vou para onde agora? Me botaram nesse lugar aqui, eu entrei e eu estava querendo ajudar, eu estava com a maior simplicidade do mundo. Mas a Bíblia é muito clara, diz, seja simples como a pomba, mas seja prudente como o quê? A serpente. O cristão não pode ser só simples como a pomba, ele tem que ser prudente como a serpente. Por isso que Jesus diz, não senta com o falso irmão, aquele que diz que é e não é. A gente quer ser agradável, tal, nós estamos na verdade se abrindo para a nossa própria destruição. Respeite a palavra de Deus, meu irmão. Respeite a palavra de Deus, minha irmã. Tem coisas que não vão avançar se a nossa postura for postura cristã. Quando eu identifico o espírito de Absalão, eu não dou motivo para conversa. Eu não aceito o convite para que Absalão seja anunciado rei na minha frente. Ao contrário, eu fico na minha posição. Olha o que aconteceu. Ele decide invadir agora Jerusalém para tomar o lugar do pai. Reúne um grupo de pessoas e decide ir para tomar o lugar do pai. O que o Davi faz? Ah, é? Eu vou te mostrar quem manda aqui. Foi isso que o Davi fez? Meu irmão, Davi era o rei. Embora tivesse um grupo desertor, mas Davi tinha um exército dele na mão. Os valentes de Davi estavam ao seu lado. Esses homens eram respeitados e temidos. O Davi podia dizer o seguinte, vou acabar com você. Meu microfone é maior que o seu. O que Davi fez? Esse povo é o mesmo povo que o meu. Não vou lutar contra eles. Eu vou sair daqui. Ô mulherada, arruma as coisas aí. Pega as tralhas, vamos embora. Que é isso, rei? Você vai fugir? Eu podia questionar, podia debater, podia lutar. Não vou fazer isso não, vamos embora. Tem muita gente inocente aí no meio. Não vou matar ninguém não, vamos embora. Bora. Só deixa as concubinas aí, mas minhas mulheres vão embora. Não vou entrar em rota de colisão. Não vou brigar. Quer falar que eu sou covarde? Fala. Quer continuar mentindo a meu respeito? Mente. Não vou brigar. Não vou entrar em rota de colisão. Porque senão, pessoas do meu povo, inocentes, vão morrer. E apesar de tudo, é meu filho. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Quem era Absalão perto de Davi, meu irmão? Quem é que tinha a bênção de Deus? Davi ou Absalão? Coitado do Absalão. Não ia durar 5 minutos de batalha. E ninguém entendia porque Davi estava fazendo aquilo. Por que Davi você não briga? Por que Davi você não fala? Por que Davi você não enfrenta? Por quê? Porque Davi não queria que inocentes continuassem sendo destruídos por causa daquilo. Então Davi ele vai e se retira. E o Absalão vai e assume o reino.
Primeira coisa que o Absalão faz, sabe o que foi? Botou uma tenda no pátio do palácio. Mandou chamar todas as mulheres de Davi, concubinas que estavam lá, que ficaram para cuidar do palácio. E deitou com elas publicamente na frente de todo Israel, uma por uma. Tomou cada mulher do pai e se deitou com cada uma delas, sem nenhum pudor, na frente de todo mundo. Para querer com isso humilhar o pai. Para querer com isso envergonhar o pai. Para querer com isso mostrar que ele agora ali é que estava certo e que mandava. E o Davi, meu irmão, para muita gente, esse é fraco, esse é covarde. Não, o Absalão deve ter razão mesmo, porque ele não falou nada, ele ficou quieto, nem se defendeu. Mas quem é que nos defende? Somos nós ou é Deus? Quem é que nos justifica? Somos nós ou Deus? Meu irmão, o espírito de Absalão é aquele que mais se faz presente em empresas, sociedades e principalmente em igreja. O nosso coração tem que ser um coração de Davi e não um coração de Absalão. Mas eu vou dizer uma coisa: rebelião não prospera. A obra de Satanás nunca prospera contra a igreja do Senhor. Meu irmão, contra Jacó, contra a minha vida e a tua vida, não vale maldição e nem encantamento. Não vale. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo de número 18. 2 Samuel, capítulo de número 18, versos 9. 2 Samuel, capítulo 18, versos 9 e seguintes. Diz: E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo. E entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe aos homens que lhe o fizera saber: Pois que o viste, porque não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto? Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de tocar no jovem, em Absalão. Ainda que proferisse mentira com o risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e se tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão, e o mataram. Vamos ao estudo. Absalão termina pendurado em uma árvore, morto por Joabe. Sua revolta foi interrompida pela mão de Deus. Toda tentativa de tomar o lugar que Deus ainda não deu, termina em ruína. Olha só o que aconteceu. Ele não se conteve só em ficar em Jerusalém e tirar o lugar do pai. Ele sabia que Davi estava vivo. Então ele sabia: eu não posso deixar Davi viver. Eu não posso deixar esse outro business ainda aberto, porque senão vai destruir o meu. Eu não posso deixar essa igreja aí de pé, porque senão uma hora vão me descobrir. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que conseguir. E aí o que ele fez? Eu vou para cima do meu pai. Eu vou atacar ele agora deliberadamente. Tudo aquilo que eu fiz, eu consegui ter um pouco de sucesso, mas não é tudo que eu quero. Então eu vou agora atacar. Chega um momento que Absalão faz isso. Ele decide. O Davi sabia que ia ter um confronto.
Só que o Davi sabia que Absalão e os seus não iam ser páreos para ele. O Davi sabia que se fosse entrar na briga mesmo, meu irmão, não dava 2 minutos de briga com o Absalão. Ele ia dizimar tudo. Ele fez um pedido para os soldados dele, falou: por favor, por amor de mim, não matem o meu filho. E todo mundo ainda estava questionando ele: mas por quê? Olha o que ele fez com você, Davi. Olha, por amor de mim, não façam isso. Não matem ele. E foram para a guerra. Nem precisaram lutar, meu irmão. Porque ele estava no seu burrinho, e como ele tinha muito cabelo, né? Aquilo que para ele era a formosura, aquilo se tornou a pedra de tropeço dele. Porque de repente o burrinho andando, o cabelo dele enroscou numa árvore. E ele ficou preso, o burrinho foi e ele ficou. E aí ele não conseguia se soltar e ficou lá pendurado. E nisso, os servos de Davi estavam ali e viram que ele estava pendurado lá no desespero e não conseguia sair da árvore. Pronto, acabou o Absalão. E aí falaram: Joabe, achamos o Absalão. Está assim, assim, assado. O que o Absalão tinha feito com o Joabe? Hã? Tem gente que não tem um coração perdoador. Tem gente que tem o coração de Joabe. Ah, é? Agora chegou minha vez. O Joabe disse: por que você não matou ele? Ô Joabe, você ouviu o que o rei falou. Você ouviu a ordem que foi dada. Não é para fazer nada com ele. Independente do que ele fez, não é para fazer nada com ele. O Joabe disse: eu não vou perder tempo com você. Volto a te dizer, quando o espírito de Absalão chegar perto, se você, meu irmão, não dá trela, ele não continua com você. Porque ele sabe que você o refutou. Se aquela pessoa que te liga, você na hora lê a Bíblia para ela, pode ter certeza que ela não te liga mais. Mas se você, conta mais, deixa assim, acabou, meu irmão. Você já mostrou que o espírito de Absalão entrou em você também. Você aceitou. O pior fofoqueiro não é quem conta a fofoca, é quem para ouvir. Porque ele está ouvindo que não é real e depois da boca dele, aquilo vai se ampliar e vai ganhar proporções maiores. O Joabe não hesitou: não vou perder tempo com você. Onde que ele está? Está em tal lugar. Obrigado. Foi lá e matou a ele. Sem dó, sem piedade e descumprindo a ordem que lhe foi dada. Acabou, meu irmão. Não precisava de nada disso. Mas você veja, o espírito de Joabe também não é bom. Porque o Joabe é aquele amigo que no dia de amanhã se torna inimigo. Meu irmão, isso é algo tão sério, que quando Salomão foi reinar, Davi chega para Salomão e fala assim: Salomão, vou te dar um conselho. Não deixa Joabe e nem as cãs dele irem em paz para a sepultura. O Davi sabia quem era Joabe. O Joabe estava do lado, mas o Joabe era alguém, meu irmão, que Salomão não conseguiria domá-lo. Então o que ele disse? Salomão, eu não fiz isso, mas agora você vai reinar. Acaba com Joabe e acaba com toda a família dele. Então você veja, meu irmão, que quando o espírito não é bom, em algum momento ele vai ser destruído. E naquele momento acabou a história de Absalão. A rebelião durou por um tempo, trouxe alguns prejuízos, mas não conseguiu ter o sucesso. E nunca o espírito de Absalão vai conseguir ter sucesso no meio do povo de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, ele é desmascarado e ele é destruído. Tiago, capítulo 4, verso 6, olha o que diz o texto sagrado. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 6. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 6.
Tiago 4:6. Diz assim: antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça a quem? Aos humildes. Pronto. O que aconteceu com Absalão? Acabou a sua história, meu irmão. E de uma forma triste e trágica. Olha o problema que ele trouxe. Olha a vergonha que ele fez. Aquelas mulheres que ele se deitou com elas, nunca mais puderam ver o rei. Foram condenadas a viver o resto da vida isolados. Porque infelizmente, meu irmão, acabaram se perdendo. Olha como isso é sério. Você veja como o mundo espiritual ele é real. E a gente precisa ter posição. Um alerta espiritual, vamos ao estudo. O espírito de Absalão busca glória sem processo, liderança sem submissão e influência sem caráter. É perigoso, sorrateiro e disfarçado de justiça. O seu fim é sempre a queda. Vamos ler o Salmo 75, versos 6 e 7. Salmo, capítulo 75, versículos 6 e 7. Salmo, capítulo 75, versos 6 e 7. Diz: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Quem vai nos honrar na trajetória será Deus. Quem vai nos honrar na caminhada é Deus. Quem vai nos honrar ministerialmente é Deus. Quem vai nos honrar profissionalmente é Deus. Tenha isso no coração. Refute qualquer espírito de Absalão que cruzar no seu caminho. Para a gente terminar, responda a você. Você está construindo sua influência a parte da liderança que Deus estabeleceu? Meu irmão, não queira alcançar um lugar que não é seu e nenhuma posição que Deus não lhe deu. Por que muita gente compra like em rede social? Hã? Por que essa pessoa compra like em rede social? É porque ela quer ter uma autoridade que não lhe foi dada. Ela quer ter uma posição que não lhe foi dada. E ela acha que isso é importante. Por que as pessoas hoje estão saindo da rede social e tentando vir para a mídia tradicional? Porque rede social não dá a autoridade que a pessoa pensa que ter. Sempre vai ser o famoso quem. Ele precisa vir para uma plataforma onde dá a ela estabilidade. É por isso que você tem influencers que se candidatam a cargos eletivos, porque eles precisam saber quem eles são, porque eles só são conhecidos no mundo virtual. No real ninguém sabe quem que é. Quando eles vêm para o mundo real, aí eles conseguem consolidar uma autoridade de verdade. Passam a ser conhecidos. Hoje em dia tem uma palavra que muito se usa no meio empresarial, chamado método. E é isso que as pessoas buscam. Tudo é através de método. Só que na verdade, meu irmão, nós não precisamos usar de método. Hoje, infelizmente, muitos, até na casa de Deus, usam de método para tentarem ser alguém, para tentarem demonstrar algo de especial. Quem nos honrará é Deus, e a nossa dependência deve ser dele sempre. Métodos humanos podem dar um suposto status, uma suposta aparência, mas isso não dura. Hoje a média de alguém, por exemplo, que usa métodos, segundo já os estudos, e de pessoas que constroem a sua vida e aquilo que fazem
apenas no seu digital, elas demoram em média 2 anos para terem estabilidade. E no máximo o tempo de duração são 5 anos. 80% morrem com 2 anos. Apenas 5% passam disso. E desses 5%, apenas 0,5% chegam a 5 anos de estabilidade. Hoje, no Brasil, só existem 4 pessoas que chegaram a esse tempo de 5 anos. 4. E dessas 4, um já está em decadência. Por isso, meu irmão, se a gente quer ter uma vida estabilizada e sólida, não vá através de métodos humanos. Vá através da bênção de Deus. Pode ser um crescimento que pode ser um pouquinho mais demorado, mas é sólido, é concreto. E não vai desabar, porque não vai ter abertura para o espírito de Absalão poder entrar e destruir. Porque quando ele tenta, ele logo é confrontado, ele logo é desmascarado, ele logo é vencido. Segundo ponto, você tem buscado se promover em vez de esperar a exaltação do Senhor? E o terceiro ponto, está roubando o coração de pessoas que deveriam estar seguindo outra autoridade? Esse é outro ponto. Não queira, meu irmão, trazer para você. Naquilo que você faz, esteja junto de verdade. Quando você diz assim, estou com você, esteja com você de verdade. Quando você entra para fazer algo, faça de verdade. Quando você aperta a mão de alguém e assume um compromisso, faça isso de verdade. Mas nunca entre naquele grupo, meu irmão, que tenta trazer para si em prol de tentar desmerecer os outros. Nunca faça isso. Nós não precisamos disso. Nós somos de Deus. Para a gente terminar, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você tem se comportado como Absalão, mesmo inconscientemente, ainda há tempo de se arrepender e se submeter à vontade de Deus. O caminho do reino é a cruz, antes da coroa. Absalão buscou o trono antes da aprovação. Que o Senhor nos livre desse espírito e nos revista com o Espírito de Cristo, que se esvaziou, se humilhou, mas foi exaltado pelo Pai. Que assim seja a nossa vida. Vamos ficar de pé e nós vamos orar? Vamos em nome de Jesus falar com Deus. E se na nossa vida, meu irmão, há qualquer coisa de Absalão, nós vamos dizer, Deus, limpa isso agora em nome de Jesus. Eu não quero isso na minha vida. Mas se à sua volta você tem percebido também o espírito de Absalão, também nessa hora, ore, repreenda aquilo que é contrário e determine a bênção de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, santo é o Senhor, santo é o teu nome. Deus grande, Deus forte, Deus tremendo, Deus maravilhoso. Nós te louvamos na beleza do Senhor e da tua santidade. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Cada domingo, meu Deus, está sendo mais especial do que o outro. Porque estamos identificando, Deus, comportamentos que não são aceitáveis na vida cristã, porque são malignos. São motivados pelo inferno. Meu Deus, olha para cada um de nós. E veja se em nós, Deus, se faz presente o espírito de Absalão. E se houver isso em nós, meu Deus, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Tira isso da nossa vida. Porque, meu Deus, esse espírito não vai perdurar em nós. Pai, mas também olha a nossa volta. E se há, meu Deus, o espírito de Absalão rondando a nossa vida, nós também refutamos agora e expulsamos em nome de Jesus. Porque não prospera. Deus abençoa a nossa igreja. Deus abençoa o trabalho de cada um dos teus filhos que estão orando aqui nesta manhã. E se algum deles, Deus, está vivenciando isso na sua empresa, no seu comércio, no seu negócio, dê o discernimento, Pai.
para que essa pessoa, meu Deus, consiga avançar e esse espírito não entre, trazendo divisão entre os departamentos, trazendo, Senhor, competições desnecessárias no local de trabalho e até mesmo minando, meu Deus, a fé de pessoas boas. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu poder, Senhor, e faça a tua obra. Estabeleça a vontade do Senhor. Pai, ajuda-nos a ter discernimento espiritual, para que nós não venhamos, meu Deus, de forma alguma ser ludibriados, Deus, ou até mesmo cairmos no encanto de Absalão. E com isso, meu Deus, perdemos os princípios que aprendemos do Senhor e da tua palavra. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, olha para esse homem, para essa mulher, olha para cada um dos teus filhos, meu Deus. Esses que muitas vezes, Senhor, conversas despretensiosas se chegam diante deles, mas ali, Deus, está aquele semear. É aquela pessoa, meu Deus, que quando nos liga, diz, vamos fazer isso, aquilo, mas não conta para ninguém, é só entre nós. Porque, meu Deus, o espírito de Absalão quer ali se fazer presente. Só que a verdade, Deus, é que tudo vem à tona, não tem nada oculto que não é revelado. E quantos, meu Deus, porque se alinham a esse sentimento, depois se sentem, meu Deus, preteridos onde estão. Mas, meu Deus, obrigado porque a tua palavra nessa manhã vem para nos ajudar. Vem, meu Deus, para que nós possamos vencer este espírito do inferno e assim estarmos alinhados com o Senhor e com a tua vontade. E na autoridade do teu nome, Senhor, eu entro nessa batalha dizendo, o espírito de Absalão do inferno, que tem tentado causar contenda, dissensão, dissuasão, e que tem usado de palavras doces, tem usado de palavras enganosas, mentirosas, em nome de Jesus eu digo, fora. Não prospera no nosso meio, não prospera na vida de nenhuma dessas pessoas. Caia por terra, toda atuação é repreendida e expulsa em nome de Jesus. Oh, bendito Deus. Ajuda-nos a ter um coração como era o coração de Davi. Um coração, meu Deus, na qual é forte, na qual, meu Deus, sabe separar as coisas e na qual verdadeiramente é justo, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a saber quem somos no Senhor e que quem venha nos exaltar seja o Senhor, porque é o Senhor que exalta, é o Senhor que levanta. Meu Deus, em nome de Jesus, toma tudo nas tuas mãos e conduza-nos a viver a plenitude do Senhor. Dá-nos discernimento de espírito a cada dia, Senhor, para que possamos ser plenos diante do Senhor. E jamais venhamos, meu Deus, ceder às pressões do mal, ou até mesmo sermos ludibriados. Ajuda-nos a permanecer com discernimento. Abençoa, Deus, a cada um dos nossos familiares. Abençoa, meu Deus, cada uma das pessoas que nós amamos. E que a tua mão de poder esteja estabelecida sobre a vida de todos estes. Pois diante de ti estão todas as coisas. E assim nós oramos, e assim nós te agradecemos, assim nós te glorificamos, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Levante suas mãos aos céus, comece a adorar o Senhor, comece a adorar o Senhor de todo o teu coração. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito é o Senhor, sublime é o Senhor. Deixa o Senhor ouvir as palavras agora que saem do teu coração. Levante a tua voz e exalte ao Senhor nessa hora. Esse Deus que tem te dado discernimento, esse Deus que tem se revelado a você, esse Deus que tem se mostrado a sua vida, esse Deus que tem nos ajudado a cada semana, esse Deus que tem nos dado esse discernimento para que nós possamos viver uma vida plena e ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Fale com o Senhor nessa hora. Deixe o Senhor ouvir palavras doces do seu lábio. Deixe o Senhor ouvir palavras de gratidão do seu coração. Exalte a esse Deus que vive, que reina. Exalte a esse Deus que é bom, que é majestoso, que é maravilhoso. A esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que é fiel.
Aleluia. Aleluia.